Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que momento esteja ouvindo este áudio. Pode ser também boa madrugada. Você está no Escuta e Estuda e nós estamos gravando aqui a segunda parte da análise do livro Calma Sob Pressão, de Henrique Meirelles. Para refrescarmos a memória, Henrique Meirelles, ele não é apenas um banqueiro, como muita gente diz, ou alguém que lançou lá a sua campanha presidencial com o slogan "Chama o Meirelles". Não, ele tem uma história importante e participou das grandes decisões da política e da economia brasileira durante os últimos anos. Foi presidente do Banco Central durante o governo Lula, também participou do governo Dilma no início, depois saiu, depois voltou no governo Temer como ministro da Fazenda e participou do governo João Dória em São Paulo como secretário da Fazenda durante a pandemia. E do último áudio sobre o livro Calma Sob Pressão, estamos falando do momento em que ele foi convidado a ser presidente do Banco Central pelo Lula, que tinha acabado de ganhar as eleições, né? Primeiro ele tinha sido convidado antes do Lula ganhar as eleições. Aí ele disse para o Lula que ele não faz acordo sem ter a certeza das coisas. E ele já estava procurando participar da política, né, como a gente demonstrou no livro lá no início, pelas influências familiares, principalmente do pai e do avô dele, principalmente do avô, né, que tinha sido prefeito de Anápolis algumas vezes, presidente da Câmara de Vereadores também. A política já estava fazendo parte da cultura da família dele, né? E, claro, depois ele foi estudar engenharia, passou longe da política, pois foi para o Banco Boston, se relacionou muito com os banqueiros do mundo todo, mas ficou praticamente afastado da política durante todo esse tempo, até se tornar candidato a deputado. Conseguiu passar mais os olhos do presidente Lula, tinha o visto, mesmo ele sendo do espectro liberal, o chamou para fazer parte do Banco Central. Ele exigiu que tivesse autonomia e que fosse passado, pelo menos oferecido ao Congresso, um projeto de lei que tornasse o Banco Central uma autarquia, como há em diversos outros estados. Se falarmos antes da União Europeia, Alemanha, Itália, Grã-Bretanha e outros, não sei quais desses, mas eu sei que a Alemanha tinha, e era uma autarquia, o Banco Central. Ela tinha total autonomia para poder decidir a política monetária. E a mesma coisa nós podemos falar de outros países. E ele procurava essa autonomia para poder dirigir, o que, na visão dos petistas, não era possível. Mas o Lula se comprometeu e lá no capítulo 7, ele aceitou, lá no capítulo 7, que é o banqueiro do PT, de 2002 a 2003, ele aceitou o convite do Lula para participar do governo, sendo presidente do Banco Central, com as garantias de Lula de que não interferiria na política monetária, nas taxas de juros, em tudo que é prerrogativa do Banco Central, mesmo ele podendo demitir ou não, ao momento que ele quisesse, o presidente do Banco Central, pois não era uma autarquia. E o Lula garantiu que iria, no mínimo, enviar o projeto de transformar o Banco Central em uma autarquia. Realmente foi feito esse projeto. Aí ele diz aqui no capítulo 8, né, sobre Fogo Amigo, que o Lula enviou esse projeto junto com a sua base de transformar o Banco Central numa autarquia. Agora é uma autarquia nesse exato momento, 2025, mas naquele momento não era e também não foi, passou-se muitos anos até ser. E naquele momento foi colocado em pauta o projeto político de fazer com que o Banco Central fosse uma autarquia, que pudesse ter liberdade absoluta sem a possibilidade do presidente da República demitir o presidente do Banco Central a hora que ele quisesse.
E aí vários petistas fizeram uma oposição ferrenha, brutal contra o projeto do próprio Lula, né? O Genuíno, Dirceu, Mercadante, principalmente a ala mais radical do PT, foi exatamente brutal e contra o projeto e acabou destruindo o projeto no seu próprio nascedouro. Porque a oposição, ela não queria fazer nada que pudesse, a seus olhos, melhorar o país, mesmo que trouxesse uma vantagem, porque ela esperava iniciar o governo para fazer todas essas mudanças quando fosse o governo da oposição. Esse que é uma das falhas, talvez, de um sistema democrático baseado na popularidade, pois existem sistemas democráticos que não são baseados unicamente na popularidade, como o nosso é baseado na popularidade, e ainda mais é um tipo baseado no presidencialismo, não um parlamentarismo, que o parlamentarismo, claro, depende também da popularidade, mas consegue montar uma estrutura governamental que não depende tanto disso, né, a questão do primeiro-ministro, sustentabilidade, etc., né, do parlamentarismo, como o exemplo da Alemanha, da Grã-Bretanha. Mas o projeto, né, que foi colocado sob o governo não tinha apoio do próprio governo. Tinha uma oposição ferrenha e destrutiva dentro do próprio governo. Então Lula retirou o projeto, decidiu que por conta própria iria respeitar as decisões do Henrique Meirelles, inclusive respeitou, porque o Henrique Meirelles disse que elevou a taxa de juros a pontos estratosféricos, a taxas extremamente altas de 18, 19, 20, 25, 26% de juros, né? E é uma coisa que a gente tem que entender, que o nosso país, para poder controlar o grande monstro que aterrorizou a economia brasileira durante muitos e muitos anos, que é a inflação, precisa ter o controle da taxa de juros, né? Quem aí não consegue entender uma coisa básica é que no momento que aumenta-se a taxa de juros, tem-se o objetivo de diminuir a atividade econômica. Por quê? Porque tem-se esse objetivo, até parece um contrassenso, esse objetivo de diminuição da atividade econômica. Mas essa diminuição da atividade econômica é para combater a inflação. Se olharmos nos nossos resumos sobre economia, a gente explica certamente os componentes da inflação, né? Sendo que ela pode ter componentes de demanda, de custos, de inflação inercial e diversos outros tipos, mas que um dos tipos previsíveis e que podem ser combatidos é o da demanda. Demanda é as pessoas querem comprar e não tem o suficiente para elas. Se você tem 10 carros e 10 pessoas para comprar este carro, o preço é 1. Se você tem esses mesmos 10 carros e aumenta o número de compradores para 15, o preço vai subir, porque tem mais pessoas comprando a mesma quantidade de carro. Poderia sim aumentar a produção de carro, mas as coisas demoram um tempo, né? Numa economia que não é totalmente industrializada e que perdeu grande parte de suas indústrias nos últimos anos, como a nossa, isso é um pouco mais grave, né? Porque no momento que aumenta a demanda de produtos, aumenta o número de pessoas querendo consumir e a produção das coisas não acompanha, principalmente dos bens com valor agregado, não acompanha, então os preços aumentam. Até que essa inflação de demanda vai aumentando, aumentando, aumentando e torna-se uma inflação inercial. E quando torna-se uma inflação inercial, é algo muito difícil de você quebrar, o que foi o desafio
da década de 80, da década de 70, 80, e que só foi resolvido em 94 com Plano Real. Então, o controle necessário que o Banco Central faz para reduzir a economia e não permitir com que haja inflação de demanda, é para resguardar uma possibilidade terrível de ela sair do controle e destruir a economia, como foi a nossa, destruída por décadas. E é claro, quando a taxa de juros diminui, aí aumenta-se o consumo, porque não há o perigo da inflação. Então o Henrique Meirelles conseguiu fazer tudo isso durante todo esse tempo que ele esteve ali à frente do Banco Central. Ele falou de várias situações que ele teve que fazer reuniões com o ministro da Fazenda para poder combinar a política fiscal, porque o ministro da Fazenda faz política fiscal, o presidente do Banco Central faz política econômica. A política fiscal ela tem ela demora um pouco para criar efeitos, pois tem que se mandar um projeto, tem que votar na Câmara, tem que depois passar esse projeto para o Senado, tem depois a sanção presidencial. Isso leva um tempo, discussões, tem que fazer a política no seu significado assertivo mesmo, de combinações com outros deputados, verba dali, etc., né, e projetos, para que se tenha redução ou aumento fiscal, demora-se um tempo. Porém, a política monetária feita pelo presidente do Banco Central, ela já tem efeitos de poucos meses. 1 ou 2 meses já cria-se os efeitos sobre a demanda e a oferta dos produtos, principalmente sobre a demanda. É uma correia que pode travar ou pode liberar a demanda e desta aumentar ou diminuir a inflação. Contudo, tem que haver uma combinação, porque se a política fiscal realizada pelo ministro da Fazenda é uma política fiscal contracionista e a política monetária é uma política expansionista, vai se autoanular as duas. E teve que fazer sob coordenação do Henrique Meirelles. Segundo ele aqui, ele tinha certa possibilidade e uma palavra muito mais forte que o ministro da Fazenda, e conseguia fazer essa combinação essa coordenação muito maior. Só que o grande capítulo que ele nos coloca aqui foi a chamada No Olho do Furacão, capítulo 9, a crise de subprime de 2008, né? No Olho do Furacão, a crise de subprime de 2008. Ele disse que ele foi a Nova York. Aqui eu vou ler um trecho para vocês verem aqui, né? No início de 2007, fui a Nova York para uma série de reuniões pelo Banco Central. No aeroporto John Fitzgerald Kennedy, peguei um carro de aluguel e, por coincidência, a motorista era brasileira. Ela se apresentou, começou a falar e, para seguir a conversa, perguntei como estavam as coisas. Eloquente, ela me contou que havia comprado uma casa financiada e, como essa casa havia dobrado de preço no mercado, ela a havia usado como garantia para tomar um segundo empréstimo para comprar uma outra casa. Ela então tinha 2 hipotecas para pagar. A primeira casa havia sido alugada e, com o dinheiro do aluguel, ela pagava o empréstimo da segunda. E aí ela dizia, né? E os preços do mercado imobiliário continuam subindo. Agora a minha meta, ela dizendo para o Meirelles, agora a minha meta é comprar uma terceira casa. Ela me contou otimista. Eu não disse nada para não assustar, mas pensei comigo mesmo. Não tem como isso dar certo. É assim que ele introduz este capítulo, que ele vai falar de todas as suas ações em relação à crise de subprime, né? A crise de subprime, resumidamente, foi uma bolha imobiliária que elevou os preços das casas
a um ponto que elas realmente não valiam, até o momento que ela estourou, ou seja, as pessoas elas perderam a renda do nada, sem nada, né? Essa moça provavelmente deve ter perdido a renda absoluta, porque um dia vamos fazer um áudio resumo bem específico sobre essa crise. Eu já li algumas leituras falando desse episódio. Nós podemos até tratar disso especificamente, mas resumidamente as pessoas passaram a obter empréstimos, a obter créditos sem ter uma capacidade financeira real de pagar esses créditos, né? No momento em que um banco ele passa a dar crédito, ele faz uma avaliação da capacidade de pagamento do tomador de empréstimo. Ele faz uma avaliação e dessa avaliação ele vai entrar ou não. Se tiver grandes possibilidades de ele não pagar, é claro que ele não vai receber esse empréstimo. Só que o ativo e o passivo do banco, principalmente o ativo, são os empréstimos, da onde eles vão tirar os juros. E os juros, que é o dinheiro pelo uso, o pagamento pelo uso do dinheiro que você ainda no tempo não teria direito, né? Você vai receber anos para frente, mas você pode retirar antes. Só pelo fato de você retirar antes, você vai pagar esse preço. Esse preço é os juros, resumidamente. E o banco vive disso, vive dos juros. Ele faz a interligação entre devedores, tomadores de empréstimo e gente que tem a mais para poder oferecer. E ele faz essa intermediação e ele tira grande parte dos seus ativos daí. E quanto mais ativos ele puder criar, melhor. Só que o problema é que vai chegar um momento que todas as pessoas com capacidade de pagamento naquela sociedade vão se exaurir. E o banco, às vezes ganancioso, quer aumentar mais ainda. E aí ele passa a colocar pessoas que não teriam essa capacidade de pagamento para poderem tomar empréstimos. E as pessoas vão achar que realmente tem. Elas acham que tem, tomam esse empréstimo e vão fazendo ali, achando que podem construir um grande patrimônio, como a moça. Tomou o empréstimo, alugou a casa, com o dinheiro do aluguel, pagava o primeiro empréstimo. E depois tomou uma outra casa, com o dinheiro do aluguel, pagava um outro. Uma terceira também. Só que chegou um momento em que as pessoas que estavam de aluguel na primeira e na segunda casa saíram e ela não tinha dinheiro para pagar a hipoteca. E o preço, o valor de mercado diminuiu, e o banco aumentou a taxa, porque o banco não pode perder nunca, e as pessoas que sobraram com empréstimos também saíram do empréstimo. Ou seja, foi uma quebra em cadeia, o estouro da bolha imobiliária. E como é que chegou isso no Brasil? Chegou no Brasil pelo seguinte, como diz o Meirelles, que apesar de que o setor imobiliário brasileiro estava saudável, estava tendo nenhum problema, o fato é que os bancos brasileiros, eles tinham adiantado no mercado futuro empréstimos de dólar. Empréstimos internacionais de dólar, né? Porque os bancos também podem pegar empréstimos lá fora. Então, para aumentar a liquidez na economia brasileira, muitos bancos privados brasileiros no mercado futuro de dólar pegaram empréstimos de dólar. Só que essas informações elas não são passadas ali pelo Banco Central. O Banco Central ela não tem essas informações de quanto cada banco pegou de empréstimo. Não tinha como isso. O fato é que o momento que tem esse estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, o dólar vai aumentar, né? Principalmente pelo medo de que isso se alastre para as economias que não têm saldo suficiente para fazer o conserto de suas economias. Né? Nos Estados Unidos, também o Meirelles nos explica aqui,
que a primeira coisa lá da crise subprimes era que as agências de avaliação de risco, elas tinham avaliado que não havia risco nos seguros de imobiliários nos Estados Unidos. E por causa disso, as empresas de seguro passaram a entrar também neste mercado. Até que quando houve o estouro da bolha imobiliária, né, que foi a falência do Lehman Brothers, né, um banco que operava nos Estados Unidos. Quando houve a falência, ele não pôde mais pagar aos credores, ali ao subprime, todos eles, etc. E tinha muitos credores, não havia mais possibilidades. Quando o Fed também declarou essa falência, então começou a se ter falências, pedidos de retorno de dinheiro em cadeia, todo mundo querendo tirar o dinheiro das seguradoras. A principal seguradora nos Estados Unidos não tinha dinheiro suficiente para pagar todos os seguros, e aí o Fed teve que entrar e jogar o dinheiro lá, jogar uma grande quantia para poder garantir o funcionamento da economia. E os mercados que giravam em torno da economia americana, que é quase todo mundo, o mundo inteiro, nas compras no mercado financeiro internacional, começaram a ter problemas de credibilidade, principalmente o brasileiro. O mercado brasileiro começava a ter. O fato é que grande parte dos bancos tinham pego empréstimos em dólar no mercado futuro, e no momento que se tinha essa crise, o dólar foi lá em cima, e esses bancos não tinham como pagar esses empréstimos, sem mais, sem menos. Eles nem sequer sabiam o tamanho de cada dívida dos bancos privados. O sistema bancário brasileiro estava em risco de colapso. Ele poderia quebrar de uma hora para outra se não tivesse acesso a dólares para poder pagar suas dívidas. O problema é que não se sabia quanto que cada banco, no conjunto da economia brasileira inteira, estava devendo para esse mercado de dólares. Não se sabia. E aí que vem a questão do Henrique Meirelles. Ele vai no Fed, onde ele pega parte dessas informações. Ele consegue fazer ligações com o presidente do Fed, depois ele tenta achar parte dessas informações. O presidente do Fed não sabe também o quanto que tinha de dívida, não tinha essas informações por completo. Depois ele vai lá no presidente do Frankfurt para poder saber também, e no presidente do Banco Central Europeu. Ele consegue uma epopeia internacional, indo para os Estados Unidos, depois para Berlim, depois para Paris. Ele, numa epopeia internacional, consegue juntar os dados, montar o quebra-cabeça das dívidas dos bancos brasileiros, estimar mais ou menos o quanto que era a grande parte da dívida, e antes da cobrança irresoluta que iria acontecer, ele lança um leilão de dólares a um preço bem menor, para poder fazer com que esses bancos pudessem comprar e pudessem pagar a sua dívida e tirar o risco do sistema bancário. Obviamente, quem não compreende economia, ele poderia falar que não, é que se dane os bancos, né? Os bancos são todos bando de salafrário, que se dane, né? Que se dane. O problema era que no momento que começa a quebradeira em um banco, começa a quebradeira também nas empresas do setor produtivo, agronegócio, ou mesmo qualquer outro tipo de empresa que tivesse pegado empréstimos para aumentar sua produção no sistema bancário também vai quebrar. Desemprego em massa, problemas seríssimos na economia, muita gente morrendo de fome, criminalidade aumenta, tem toda uma consequência que aconteceria na sociedade.
Então, num certo momento, ele vai lá, consegue saber mais ou menos a proximidade do total dessa dívida privada para que os bancos brasileiros não quebrassem, e ele vai lá e faz o leilão de dólares e salva a economia brasileira. Diz ele aqui que depois dessa manobra que desgastou muito os funcionários e toda a hierarquia do Banco Central, com trabalhos ininterruptos, alguns trabalhando 24 horas, viajando para ter acesso às informações. Depois de tudo isso, o Brasil conseguiu passar pela crise de 2008, 2009, porque a crise foi em 2008, mas seus efeitos são em 2009, com relativa tranquilidade. Houve uma pequena recessão, mas já em 2010 o Brasil volta a crescer 6, 7% na economia, ao contrário do que aconteceu em grande parte da Europa, principalmente na Grécia, onde houve um colapso econômico, principalmente pelo mesmo fator, pela mesma coisa que aconteceu. O fato é que as empresas da Grécia só trabalhavam com turismo. Depois da União Europeia, os países centrais, Alemanha, França, Itália, passaram a congregar todo o setor produtivo, e os países não centrais passaram a ser apenas instâncias turísticas. O setor turístico tomou conta da economia da Grécia, de Portugal, da Espanha. E neste momento, quando eles tinham também empréstimos no mercado de dólares futuro, o Banco Central Europeu não conseguiu ter uma arquitetura do tamanho da dívida de cada país, ainda mais porque era coisa muito mais complicada, não era um país só para coordenar tudo. Além de que a União Europeia, ela conseguiu identificar naquele momento que havia uma fraqueza terrível, a política monetária estava unificada, o Banco Central Europeu, mas a política fiscal não estava. Não estava, e cada país tinha decidido sua política fiscal e os seus gastos. Os gastos sociais, o welfare state que a Grécia tinha era gigantesco em relação aos outros países. E aí teve que cortar, teve greve, teve problemas seríssimos. A economia da Grécia entrou em colapso, os alemães tiveram dentro da União Europeia, obrigaram os gregos a terem um regime fiscal um pouco menor e ter disciplina também nos gastos públicos. Teve todo um problema seríssimo. Diz o Meirelles que em uma reunião dos presidentes de Banco Central do mundo inteiro, já em 2010, ao entrar nessa reunião que foi em Bruxelas, na Europa, ele foi aplaudido de pé por vários outros e teve que ministrar a sua façanha de ter salvado a economia brasileira de problemas que poderiam ser sérios ali. E aí ele foi aplaudido de pé, pelo seu trabalho de ter salvado a economia brasileira nesse inteirinho ali No capítulo seguinte, O Futuro é Digital, o Henrique Meirelles, ele fala dos problemas que teve logo depois com a Dilma, no governo Dilma, a falta de capacidade, falta de autonomia no Banco Central, que ele diz não ter encarado no governo Lula, somente uma única vez, que o Lula tinha ligado para ele, no capítulo anterior ainda, e pedido a que ele pudesse fazer uma manobra econômica, e ele lembrou o Lula da promessa de não interferência, e não fez. E aí nesse momento ficou aquela coisa de que o Lula poderia demiti-lo.
E como ele diz, as reportagens da época diziam que o Lula já estava procurando um novo nome para presidente do Banco Central, já havia tudo aquilo. E aí ele recebeu uma ligação, acho que do Genuíno ou do Mercadante, convocando ele para uma reunião com o Lula no Palácio do Planalto. E nessa reunião ele chegou aí para o Palácio do Planalto. E lá ele foi recebido e dizendo que o presidente logo chegaria. Passou meia hora, o presidente não chegou. Passou uma hora, não chegou. Uma hora e meia, não chegou. 2 horas, e eles falaram que o presidente tinha desmarcado o encontro. E ele voltou para o Banco Central, esperando que o presidente o convocaria no dia seguinte. Não houve convocação no dia seguinte. E no outro dia, no terceiro dia, o presidente também não tinha falado nada. Ele foi continuando no cargo. E no quarto, quinto dia, Lula ligou parabenizando ele pelas ações e por ter tido coragem de tomar as decisões que ele realmente acreditava que a economia estava seguindo um bom caminho, né? Vai saber o que aconteceu ali nos bastidores, mas ele diz isso aí. E já com a Dilma ele não conseguia ter uma autonomia maior e acabou saindo do governo. Ele vai voltar no governo do Temer. Segundo ele diz aqui, alguns interlocutores antes da queda da Dilma já estava querendo que ele pudesse formar um novo governo. Ele tinha se negado a fazer parte dessa conspiração, mas que no momento ele estaria à disposição, e esteve à disposição. Foi para o governo Temer. No governo Temer ele teve que regularizar a economia, pois naquele momento o Brasil estava em depressão, não só perdendo tração econômica, não estava em crescimento e nem em recessão, estava em depressão. A economia estava retraindo, perdendo volume. Os títulos da dívida pública brasileira também perderam credibilidade no mercado externo, né? As agências de avaliação de risco diminuíram a nota brasileira para B não sei o que lá, né? Tem um sistema lá de A+, A-, B+, B-, e a nota brasileira foi rebaixada diante das possibilidades do Brasil dar calote, né? O último calote que o Brasil tinha dado era 1980, né? E sendo que somos ultramente dependente do mercado externo. Temos uma dependência grande do mercado externo e dos investidores estrangeiros, né? O Brasil não forma a sua população um número grande de investidores para o tamanho da economia brasileira. Essa é o grande calvário dos países de renda baixa, né? Porque grande parte da população brasileira não tem nem o básico. A grande maioria, mesmo tendo o básico, está endividada, não tem dinheiro guardado na poupança. Como a gente já explicou em áudios, resumos de economia, quando guarda-se dinheiro na poupança, o banco transforma isso em empréstimo para empresas, e essas empresas, ao pegar esse dinheiro, fazem disso um investimento, aumentando a sua capacidade produtiva, maximizando seus lucros, retornando este pagamento ao banco. O banco tira os juros e depois coloca lá para você, na sua poupança, um pequeno rendimento. 90 e poucos %, mas o banco funciona para isso também. Você não conseguiria, sem mais sem menos, pegar parte do seu dinheiro junto com o seu vizinho e todos os outros, fazer uma comissão para emprestar o volume total para uma empresa muito grande. Não tem, o banco faz isso. E a grande parte dos brasileiros não tem esse dinheiro na poupança. E por isso que o Brasil precisa de investidores estrangeiros, né? Vamos dizer ali que 70% da população brasileira ela está endividada. Isso quer dizer que 30% pode ter alguma poupança.
esse 30% não consegue comprar todos os títulos da dívida pública brasileira. Aí que vai precisar de que estrangeiros comprem os títulos da dívida pública brasileira. Agora, se pegar os Estados Unidos, 330 milhões de habitantes, 100 milhões, 120 milhões a mais do que o Brasil, mas se pegarmos lá nos Estados Unidos, não vai ser 70% que passa necessidade. Talvez seja 30%, e 70% tem poupança. E esses 70% de investidores que têm poupança conseguem garantir a dívida pública americana. Por isso que a dívida pública americana pode ser de 130% do PIB e a nossa não aguenta ser 90%, né? Já está em 80%, mas não aguenta ser 90%, não aguenta ser 100%. E esse cenário que se apresentava ao Henrique Meirelles como ministro da Fazenda sob prerrogativas do presidente do Banco Central. Para melhorar os títulos da dívida pública brasileira, torná-los atrativos aos investidores estrangeiros e diminuir os gastos, mostrando que havia responsabilidade fiscal, fazer tudo isso, veio sem mais sem menos uma greve dos caminhoneiros que retirou grande parte da credibilidade brasileira. A economia que poderia começar a crescer, ela se estabilizou, parou de diminuir. O volume econômico brasileiro parou de entrar em depressão, se estabilizou. Mas se não fosse a greve dos caminhoneiros, o Brasil teria voltado a crescer. E aí neste episódio aqui, nesse capítulo, o futuro é digital, ele vai nos contar como que na verdade, esse capítulo aqui ele vai nos contar como que o mundo digital, esse mundo mesmo de instituições de avaliação de risco, como a economia brasileira precisa de aumentar a renda nacional para que um dia possa sustentar a sua própria dívida, e como que o ambiente virtual de bancos digitais, tudo isso começou a ser integrado na economia brasileira. E aí, claro, aí vai vir o problema da Dilma, etc. E ele fala aqui do governo Temer. O governo Temer, sim, é no capítulo 11, Construindo o Teto, ministro da Fazenda de 2016 até 2018. Neste ponto, ele vai dizer aqui do teto de gastos. O teto de gastos foi uma manobra política para reforçar os mandamentos que tem na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é do ano 2000, lá do Fernando Henrique Cardoso, que busca regular os gastos de todos os entes federativos para que não gastassem e não gastem mais do que arrecadam, só em momentos especiais. Momentos que pudessem ter calamidade pública, guerras, e todos esses estaria autorizado esses gastos. Mas o brasileiro, principalmente os políticos, sempre acham um jeito, porque o que importa para grande parte dos políticos é que eles possam ser reeleitos e reeleitos, e aí eles têm que tirar dinheiro da onde for para agradar os seus eleitores. Ou seja, gastar dinheiro às vezes do que o Brasil não tem. E aí vai se construir o teto de gastos para reforçar essa questão de não permitir os gastos descontrolados. O Henrique Meirelles, sob a presidência de Michel Temer, vão fazer esse teto de gastos. Só achar aqui uma anotação que eu tinha feito sobre o teto de gastos, que é interessantíssima. Ela foi importantíssimo para o país e que reforçou, mas depois foi quebrado em 2022. Foi quebrado pelo não pagamento dos precatórios, que
praticamente colocou em risco. Foi a Emenda Constitucional 95 de 2016 que colocou a regra de que receitas primárias devem ser menores do que, né, quando as receitas primárias são menores do que as despesas primárias, então cria-se uma trava de que não pode aumentar os gastos públicos, né, chamado teto de gastos. O novo regime fiscal de 2016, ela travava o crescimento das despesas primárias no momento em que essas despesas primárias se tornassem maior do que as receitas primárias. As receitas primárias é aquelas que são ordinárias, né? Que são tributos, taxas, taxas que são ordinários, né? Não são receitas de capital. Receitas de capital são vendas de ações, né? São formas de retirar dinheiro que não são rotineiras, né? O que é corrente seria lá, né, os impostos, taxas, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, etc. E tudo isso são os gastos que o governo vai colocando. Se as receitas se tornam menores, então há uma trava que não poderia acontecer. Porém, em 2022, também é descrito aqui no livro do Meirelles, pois o livro foi lançado em 2024, ele foi detonado pelo Bolsonaro já em 2022 para poder aumentar os gastos com o Auxílio Brasil, para tentar vencer as eleições. Aí votou-se o adiamento do pagamento dos precatórios e o dinheiro que era reservado ao pagamento dos precatórios, pois era uma despesa primária, transformou-se em aumento das despesas primárias, mesmo sendo que as receitas primárias eram menores, ou seja, desrespeitou por completo o teto de gastos. E quebrou os tetos de gastos, né, para poder ganhar as eleições. E que demonstrou uma irresponsabilidade fiscal que não era do PT, e sim do governo que estava adiante, à frente. Claro, isso causou problemas seríssimos. Mas nessa época, o Henrique Meirelles, já em 2022, estava já no governo de São Paulo. Mas voltando aqui ao ponto que eles fizeram esse teto de gastos, que segurou grande parte das despesas até 2022, causou tudo isso. E veio a campanha presidencial, agora no capítulo 12, chama o Meirelles. O Meirelles, ele perguntou ao Temer se o Temer tinha a pretensão de se candidatar à reeleição, só que o momento brasileiro não era propício, né? Os brasileiros queriam alguém radical, só não sabia o quê. Queria alguma coisa diferente, só não sabia o quê, né? Mas o brasileiro é terrível, né? É profundamente emocional, ele não tem capacidade de olhar a vida pregressa da pessoa para saber se ela tem capacidade, de coordenação. Se a pessoa sabe falar o que é engraçado, o que parece ser lógico, o brasileiro vota. Né? Por isso que tem Tiririca, tem diversos outros nomes ali, tem crianças, tem gente com 18 anos, acabou de sair da adolescência e se torna deputado. Gente que nunca trabalhou na vida, nunca pôde pegar um ônibus ou mesmo dizer sim senhor para um chefe, se torna deputado. Porque o brasileiro não tem essa capacidade de ter uma análise, como a gente está fazendo aqui no livro do Meirelles. E vamos fazer também na biografia do Fernando Henrique Cardoso, que eu li, e que é interessante, mas não tem. Enfim, a grande massa mesmo, ela é famélica, ela é inculta, emocional. Se você falar bonito, ganha voto. Se tiver bastante seguidores, ganha voto. Quer destruir o sistema e nem sabe o que é o sistema. Essa é a grande tragédia brasileira. E o Michel Temer sabia disso, que não tinha chance nenhuma.
E nesse coisa ele liberou o Meirelles para poder fazer a campanha. Então o Meirelles foi lá, contratou um marqueteiro, tal como se fazia tradicionalmente. Ao contratar um marqueteiro, contou a sua vida, disse que lá no Banco Boston chamaram o Meirelles, e depois, dentro do seu trabalho do Banco Boston, para se tornar presidente do Banco Boston, eles abriram mão, né, da tradição de ser descendente de irlandeses, os presidentes do Banco Boston, para que o Meirelles pudesse resolver os problemas que estavam em curso lá na junção com outro banco e déficits extraordinários que aconteciam no Banco Boston. Chamaram o Meirelles, depois ele foi chamado para ser presidente do Banco Central, depois foi chamado a ser ministro da Fazenda, e aí eles resolveram fazer o slogan, chama o Meirelles, chama o Meirelles. Aí ele aparecia lá na campanha presidencial, nos debates, ainda com um pequeno leve sotaque americano, pois ele passou muitos anos lá nos Estados Unidos, na presidência do Banco Boston, e tentando falar todas as frases de forma clara, inequívoca e bem pronunciada. Talvez ele perdia para o Alckmin. O Alckmin, ele é mestre em falar tudo de forma bem devagar e clara, né? O Alckmin soletra todas as letras, né? O Alckmin falaria, vou pegar um trecho aqui, ó. Na palestra, ele se intitulou o responsável, né? É uma coisa assim, dá sono, né? Apesar de ser um grande administrador, né? São Paulo é o que é, em parte, pelos últimos governos que teve do Alckmin. Mas ele perdeu, chegou a número insignificante de votação, e depois ele disse que ele entendeu o porquê. Ele entendeu porque no momento que ele, depois das eleições, parabenizou o Bolsonaro em 2018 ao chegar ao poder, e no momento que ele estava assistindo o Bannon, o americano lá, ele começou a perceber que as campanhas tinham migrado para o ambiente virtual, que era importante ter presença no ambiente virtual, que a presença de TV, essa presença analógica, ela já tinha caído por terra, né? O mundo agora era virtual, a percepção das pessoas era virtual, e o brasileiro, com a sua grande capacidade de percepção, a sua percepção é a alegria dos memes, né? O que é engraçado é bom, e tanto é que um meme de internet se tornou presidente da República, ali em 2018. Ele era engraçado, não tinha progresso nenhum de sucesso, nem na política, nem no trabalho, né? O trabalho tornou-se capitão, e do capitão foi para a política, e na política não tinha nenhum projeto realmente de grande vulto que mudou o Brasil, como é o caso do Fernando Henrique Cardoso, né? Como político, ao ser ministro da Fazenda, ele implementou o Plano Real e mudou praticamente a cara da economia brasileira. Não tinha nada disso, mas transformou-se em um meme importante, dava-se risada, fazia troças, falava que iria metralhar os petistas, tinha tudo que ele falava era engraçado, né? E todo mundo votou nele. É claro, poderia ser, a facada ajudou também. E o Henrique Meirelles, não entendendo o que aconteceu naquele momento, ele foi lá para os Estados Unidos e numa palestra do Bannon, ele descreve aqui que ali ele entendeu que a política, Stephen Bannon, né, aqui, ali, o trecho é o seguinte, lendo aqui, depois entendi o que o Bolsonaro estava fazendo naquele debate, criando uma realidade paralela. As pessoas não foram verificar o que de fato tinha acontecido. Elas entraram na realidade que estava sendo criada por ele naquele momento. E logo em seguida, depois de ter perdido, ele disse, lendo agora, né? Entendi ali que a minha campanha nunca teve chance. Ela era baseada na razão, no esclarecimento. Eu usava a televisão. Enquanto Stephen Bannon
fez a campanha de Bolsonaro baseada na criação da realidade paralela, na emoção. E tudo isso só é possível através das redes sociais. Imagens rápidas, frases fortes e sentenças curtas, muita emoção e pouca razão. Esse é o grande problema hoje, até discutido em nossas reflexões, da democracia, né? Havia um sistema que dava o equilíbrio e chamava a razão. E hoje existe um sistema que quebrou o privilégio da razão na percepção das pessoas, né? As redes sociais, agora que elas evoluíram até 2025, elas viciaram as pessoas nas suas próprias emoções, a ponto de que as pessoas não possuem nem capacidade hoje de ler livros, ler mesmo livros, passarem mais de 10, 15 minutos prestando atenção em páginas. As pessoas hoje não possuem capacidade de compreender coisas básicas. O que elas querem é apenas assistir, ouvir, rir, e a capacidade, isso geral, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, porém, isso soma-se ao fato do brasileiro nunca ter na história deste país, desde 1822 até os dias atuais, algum momento que pudesse investir em educação, sociabilidade, filosofia, conhecimento. Nunca teve, né? O Brasil nunca passou por um momento que pudesse valorizar a cultura, o conhecimento, a razão, a filosofia, como foi ali o iluminismo na década. A gente ainda está na reforma protestante, o Brasil ainda está nesse estágio. O momento do Brasil agora é quando as pessoas começam a deixar de serem católicas, preponderantes, para serem protestantes. Ou seja, ainda estamos há séculos do iluminismo. E o Henrique Meirelles, ele deixa claro que no momento em que ele faz uma campanha tentando ser racional, ele não teve chance com a grande característica do brasileiro, que é emocional, totalmente emocional. Não há pouca racionalidade, só que essa pouca racionalidade é de poucos milhões de pessoas, máximo uns 10, não sei, daria para fazer, mas a grande massa mesmo dos brasileiros é emocional. Ela não quer destruir o sistema, quer não sei o quê, então ela não sabe o que ela quer, né? E o que realmente o brasileiro quer não é o que é necessário para o Brasil. É como se fossem as crianças, né? Crianças que a gente sabe o que é preciso, mas ela não sabe. Ela sabe o que ela quer, mas é diferente do que é preciso. Aí, seguindo aqui, a palestra de Bannon me esclareceu. Por um lado, entendi o que tinha acontecido na campanha. Por outro, me permiti entender antes de muitas pessoas o que iria acontecer nos 4 anos seguintes. Foi isso que ele nos colocou ali. E aí, nos penúltimos capítulos aqui, ele fala da pandemia e de como que foi resolvido esse problema. Ou seja, já em 2018, ele fez parte, foi chamado, chama o Meirelles, pelo João Dória, governador eleito de São Paulo, do PSDB. E aí ele fez parte assumindo a economia do Estado. E aí ele tinha lá um programa de privatizações, enxugamento dos gastos, eficiência, eficácia nas políticas públicas do Estado de São Paulo, e uma grande preocupação, ele descreve, que foi a provável saída da GM. A General Motors do Brasil tinha lá fábricas em São Caetano do Sul e São José dos Campos. Tem. Essas fábricas ainda estão lá. E estavam para sair, da mesma forma que saíram da Alemanha, assim como também a Ford saiu do Brasil, ali 2020, 2019, parece, 2019 eu acho que saiu, porque já tinham problemas com a gerência e gastos terríveis, e falta de contribuição também das políticas públicas do governo da União.
E aí ele começou a costurar um acordo, né, do que o governo do estado poderia fazer para auxiliar e diminuir os custos que a General Motors estava tendo no Brasil para que ela não pudesse sair, né? Ele conversou com Dória, depois com o presidente da GM no Mercosul, né, o argentino Carlos Zarlenga, que ele descreve aqui uma conversa muito preocupante, né, que poderia eliminar 60 mil empregos diretos, e desses empregos que se tinha ao redor deles flutuavam mais de 375 mil também diretos. Indiretos no sentido da autopeças, revendedoras, né, que iriam desde revendedoras dos carros da GM que eram produzidos nessas duas cidades, ou seja, se não fosse mais produzido, as revendedoras também iriam demitir. E também, não só isso, né, desde esses vendedores, também os bares que estavam em volta das fábricas, que atendiam o pessoal das fábricas, né? O dono do bar, o dono da padaria, dono de todo o comércio que estava em volta das fábricas também iria perder. Então, por isso que não seriam apenas 60 mil empregos diretos que iriam acabar com a saída da GM. Seriam também 375 mil em volta de toda essa estrutura. E aí ele negociou com os diretores da GM, com os diretores da GM do Brasil, com também diretores da GM das Américas, né, o Barry Engel, que ele conversou particularmente, e conseguiu convencê-los a permanecer no Brasil, que eles tinham um plano de mudar suas fábricas para o México, pois era muito mais fácil segundo o pessoal da GM, escrito aqui, que conseguiria ter fornecimento de peças e outros insumos que o México poderia dar pelo fato de estar ao lado dos Estados Unidos, do que o Brasil, que está longe dos Estados Unidos. Ele fez uma reunião lá em São Caetano do Sul, também com fornecedores, para diminuir o preço. Ele interferiu em toda a cadeia de produção, desde os fornecedores até o produto final. Ele conseguiu também manter ali. E aí essa é uma das histórias importantes deste capítulo. É claro que tem outras também, outros episódios que ele fala da questão aqui da pandemia, da necessidade do lockdown, né? Onde ele diz que a frase "a economia depois a gente vê" nunca existiu, ele nunca falou isso, mas ele também não foi absolutamente contra os lockdowns. Mas, com aqui, descrevendo, né, o que foi dito aqui textualmente, a frase "a economia depois a gente vê" nunca existiu, mas virou um mantra do presidente para carimbar qualquer um que pensasse diferente dele. O que estava gerando a crise econômica não era o lockdown, era o vírus. As restrições foram uma defesa para a população diante do perigo da pandemia. E aí ele continua descrevendo a necessidade de fazer o procedimento e diminuir as internações, consequentemente as mortes, para dar tempo das pesquisas chegarem e produzirem a vacina. Fala da questão dos insumos, né, que as máscaras, álcool em gel, né, e diversas outras coisas que estavam em falta também na pandemia. Ele diz que houve lá os contatos em Xangai para trazer a vacina ao Brasil o mais rápido possível, visto que o governo federal não estava correndo atrás, não estava nada preocupado em trazer a vacina, né? Porque o Brasil poderia até ter a capacidade de produzir a própria vacina, sendo que somos campeões até então, né, de vacinação, de produção de vacina, de coisas. Se o Brasil tivesse lá no início da pandemia iniciado os estudos, quem sabe poderia, junto com as nações mais ricas do mundo,
produzir a sua própria vacina. Mas o governo federal tinha uma outra orientação. O governo federal não tinha preocupação apenas com a economia, que morresse o quanto que fosse para que não houvesse problemas econômicos e tivesse as condições da reeleição e até mesmo a tomada do poder que se pensava ali, né? Claro que essa parte ele não colocou no livro, não, o Henrique Meirelles. Ele não falou isso aí. Isso vem por conta minha, por conta da interpretação mesmo aqui. Mas a parte que diz aqui que o governo federal estava pouco inclinado a buscar a vacina o mais rápido possível para o Brasil, essa parte tem realmente. E por isso que o governo de São Paulo começou a fazer contato com os chineses a fim de apressar a chegada da vacina no Brasil. Aí ele diz aqui das ideias. O último capítulo é capítulo 14, as ideias ficam, 2022, 2023. Aí ele faz aqui um balancete das ideias, de uma conversa que ele teve com Alckmin, logo depois das eleições e a volta do Lula ao poder com o Alckmin como vice-presidente, do encontro que ele teve, e o apoio que ele passou a colocar em Lula um pouco antes das eleições para acalmar o mercado também. Aí ele diz aqui de várias das suas ações diante da vida pública que geraram grande parte da responsabilidade fiscal de 2016 até 2022, de preservação de empregos, de várias outras coisas, as práticas trabalhistas que não regrediram, como muitos queriam que regredissem. Enfim, a lei da independência do Banco Central realmente foi aprovada em 2021, uma das poucas coisas do governo de então, mas ele fecha o livro fazendo uma avaliação do país, né? Ele diz os dois últimos parágrafos são o seguinte: é possível, sim, fazer o Brasil crescer. A realidade do país está se impondo. Mas neste século tivemos governos de esquerda exitosos, governos de esquerda fracassados. Obviamente ele está falando da Dilma. De esquerda exitosos, governos de esquerda fracassados, presidentes de centro-direita e de extrema-direita. Superamos uma crise internacional de confiança. Atravessamos a maior crise mundial em quase 100 anos, a de 2008. Caímos numa recessão, levantamos, sofremos com a pior pandemia global e chegamos até aqui. Olhando para trás, foi uma trajetória difícil, mas saímos mais fortes. Aprendemos com os nossos erros. Ainda é preciso perseverar em decisões difíceis para fazer o Brasil crescer de forma sustentável, mas a cada ano fica mais claro que existe um consenso quanto ao que é preciso ser feito, é manter o rumo e a calma sob pressão. Ele termina o livro com o próprio título do livro, é manter o rumo e a calma sob pressão. Bom, senhores, muito obrigado por quem escutou até aqui os comentários do livro Calma Sob Pressão. Fizemos um apanhado geral, muito spoiler, mas a gente já avisou que aquele que pretende ler o livro, primeiro leia, depois venha ouvir os nossos áudios. Também não adianta nem avisar isso já no final, que quem já ouviu aqui já ouviu tudo já. E quem ouviu aqui também, leia o livro, porque pulei muitas histórias, não tem como resumir em 2 horas, na primeira parte, na segunda parte, todo o livro, não tem como. Pulei diversas partes, resumi as partes mais importantes sob o meu critério, que é importante falar da trajetória desse político e que fez uma grande diferença nos rumos econômicos do país. Enfim, muito obrigado por ter escutado este áudio análise do livro Calma Sob Pressão.
Se inscrevam no canal, futuramente faremos outros áudios, resumos, áudios, livros do Fernando Henrique Cardoso, talvez do próprio Tocqueville. Teria que reler o Tocqueville, é grande pra caramba. Karl Marx e outros ali. Muito obrigado, se inscrevam no canal para ajudar conteúdos de educação, ciência, filosofia, conteúdos de humanos para humanos, nada que apenas as figuras são feitas por inteligência artificial. Muito obrigado, se inscrevam no canal e até o próximo.